Ele dá uma guinada mais para frente, teria que ser com outro departamento do cérebro, que no caso é a glândula pineal, que está localizada aqui, no istmo do mesencéfalo, nessa região do cérebro, e que os médicos e os cientistas não souberam. Hoje eu estou aqui com o Dr. Belmiro Arruda Neto, que gentilmente veio até aqui para a gente fazer essa entrevista. É um estudante conferencista há mais de 30 anos da cultura racional. Eu não sei se você já ouviu falar na cultura racional. Mas se não ouviu, hoje nós vamos saber um pouquinho dos fundamentos, né? E eu quero começar então perguntando aqui ao Dr. Belmiro, fazendo aquela pergunta básica. O que é, Dr. Belmiro, a cultura racional? Bem, a cultura racional, Ronaldo, é o conhecimento da verdadeira gênese do universo. Como que esse universo foi formado, foi criado, foi gerado. E com tudo aquilo que existe dentro desse universo, visivelmente e invisivelmente. Quer dizer, por que esse universo existe? Quais são os motivos e as razões da existência dele? Desse jeito, dessa forma, como ele está? E por que a natureza é de mudanças e transformações sucessivas? Para onde levaria? Qual é o destino que está reservado, não só para o mundo, mas como para todos os habitantes que vivem e que habitam esse universo? Qual é o destino que está reservado a tudo isso? A cultura racional, no caso, ela tem uma proposta de mudança na visão de vida, né? Uma grande mudança na visão de vida. Total. Uma mudança total, uma mudança radical, no exato significado da palavra, porque a palavra radical significa raiz. E a proposta da cultura racional é levar a humanidade de volta às suas origens, porque nós somos animais racionais desconhecidos da nossa origem. E agora, em 1935, no Brasil, que foi o país escolhido para nascer a cultura racional, exatamente aqui no Rio de Janeiro, então foi revelado que o ser humano é de origem de um outro mundo, chamado mundo racional. O mundo que deu origem e consequência a esse mundo onde nós estamos vivendo. Porque não existe um efeito dentro do universo que não tenha sua causa. Então, se esse mundo existe, é porque existe a causa. E a origem dessa causa é um outro mundo muito mais superior, chamado mundo racional, que foi descoberto aqui no Brasil no ano de 1935. Existe algum paralelo entre a cultura racional e as religiões tradicionais? Paralelo praticamente não existe, mas seria a cultura racional a continuação de tudo aquilo que existe e que já existiu. Por quê? Tanto a ciência, quanto a filosofia, quanto as religiões, elas chegaram até determinado ponto. Dali para frente não conseguiram mais evoluir a ponto de atingir a meta final, que é o caso da cultura racional. O objetivo dela é fazer com que o homem continue a sua evolução até atingir a meta final, mas aí teria que ser com outro departamento do cérebro. Não poderia ser mais nem com o pensamento e nem com a imaginação. Esses dois polos do cérebro humano, pensamento e imaginação, foram que serviram para trazer a humanidade até o estágio de civilizado, ao estado atual que nós nos encontramos agora. Agora, para ele dar uma guinada mais para frente, teria que ser com outro departamento do cérebro, que no caso é a glândula pineal, que está localizada aqui, no istmo do mesencéfalo, nessa região do cérebro, e que os médicos e os cientistas não souberam a definição dessa glândula exatamente. Definiram como órgão residual e atrofiado. Que não serve para nada. Que não serviria para nada, mas por falta de conhecimento. O brasileiro Manuel Jacinto Coelho, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Meier, na rua Lopes da Cruz, num lugar humilde, simples, descobriu que essa glândula não é nada mais, nada menos do que um habitante do mundo racional que se encontra materializado e alojado no cérebro de cada ser humano,
aguardando que a natureza mudasse de fase para então fazer o desenvolvimento e a desmaterialização dela, para que ela tome a sua verdadeira forma corpórea, que é um corpo de massa cósmica, de energia luminosa e de vida eterna, para que ele possa voltar em vida, não depois de morto. Voltar para o seu mundo de origem em vida, depois de desmaterializado. Então vai haver no mundo, em todo o universo, a racionalização dos povos. O que é a racionalização dos povos? É fazer com que toda a humanidade conheça o mundo da sua raça e saiba como voltar para ele em vida. Porque essa passagem dessa nossa existência para uma outra existência terá que ser feita sem abalo, sem choque, sem nenhuma emoção violenta. Terá que ser feita tudo dentro da ordem natural das coisas. Eu estou dentro da cultura racional estudando esse conhecimento há mais de 30 anos. A evolução que a gente vai sentindo no sentido da gente retornar à nossa origem, porque aqui nesse mundo onde nós estamos vivendo, não é o nosso verdadeiro habitat. Por isso que o ser humano não tem condições de viver eternamente aqui. Ele vive fora do seu estado natural e por isso ele não tem o direito de viver. É como se fosse um peixe fora d'água. Porque se você tirar o peixe fora d'água, ele perde o direito de viver. Aquele urso lá, aquele urso branco lá do Polo Norte, se trazido para cá, na região tropical, ele também vai perder o direito de viver por ele estar vivendo fora do habitat natural dele. A mesma coisa acontece com a humanidade, que por viver fora do seu estado natural, também não tem o direito de viver. Agora, nós temos que saber como que nós vamos voltar. E para saber como que nós vamos voltar, nós temos que saber como foi que nós viemos. Por que nós somos assim, desse jeito, do jeito que nós somos, para saber como que nós seremos no futuro. Ninguém pode saber como vai ser no futuro se ele não souber por que ele é assim no presente. Como é que foi essa coisa da origem? Eu gostaria de entender um pouquinho mais isso, a coisa da origem. Nós estávamos em algum outro mundo, né? Como é que esse mundo onde nós estávamos se formou e por que é que nós viemos parar nesse, então? Como é que a gente poderia concatenar esse raciocínio? Bom, essa explicação é uma explicação muito importante porque constitui a base da cultura racional. Eu falei ainda há pouco que a cultura racional era a gênese do universo, quer dizer, o nascimento desse universo. Mas as coisas existiam antes da gênese desse universo. Se esse mundo existe, é porque existe um outro que deu origem e consequência a este. Então esse é o efeito de uma causa que aconteceu num passado distante, remoto, e que tudo se apagou na nossa memória devido à infinidade de transformações que nós já passamos aqui dentro. Existe, muito acima do Sol, bem mais além do Sol, do que da Terra ao Sol, um mundo chamado mundo racional, habitado por seres racionais, que são corpos de energia de massa cósmica, de vida eterna, cujo progresso é completamente diferente desse nosso aqui. É um progresso de harmonia e de perfeição, onde não se coloca em jogo as misérias de ninguém. Todos os seres lá são dotados de liberdade, do livre-arbítrio, da livre expansão da vontade. Uns tantos desses seres, usando a liberdade que tinham e que têm até hoje, começaram a fazer uso de uma parte desse mundo que ainda não estava pronto para progredir e para entrar na função racional ainda. Porque lá existe um superior. Esse superior advertiu esses tantos seres racionais que aquela parte ainda não estava pronta para entrar em progresso. Mas eles não sabiam o significado das consequências daquele progresso por conta própria naquela parte indevida. E insistiram em progredir por conta própria ali, naquele campo de força. Esse campo de força chamava-se planície racional. E eles insistiram em progredir por conta própria
e aquela parte não aguentou o peso do progresso daqueles corpos de energia que começaram a progredir por conta própria ali. E não aguentando o peso daquele progresso, começou então a se desmembrar do mundo racional, começou a se desmembrar e a descer, juntamente com esses corpos. E aí começou então a haver uma deformação, uma degeneração, tanto dos corpos quanto dessa planície, que vieram se degenerando, se deformando, até vir a extinção daqueles corpos puros, limpos e perfeitos, que se transformaram em outros corpos que vêm a ser a origem desses nossos atuais corpos. Então tudo se apagou da nossa memória. O que aconteceu conosco num passado distante, num passado remoto. E a cultura racional vai nos devolver na memória todo esse acontecimento. Segundo a cultura racional, pelo que eu estou tentando entender, existe um superior nesse outro mundo, né? Nessa planície racional, não é isso? Há um superior. Esse superior está submetido a outros superiores ou ele é o final de linha? Para nós aqui é o final de linha, porque a cultura racional e o mundo racional é o ponto mais alto em evolução que o indivíduo atinge. Quer dizer, o indivíduo vai evoluindo, ele vai se elevando cada vez mais. E o ponto mais alto que ele pode atingir é o mundo racional. Então ele passa por vários degraus de evolução. O degrau da espiritualidade, ele vai dentro da espiritualidade, ele pode ir evoluindo até atingir a racionalidade. A imunização racional, como explica a cultura racional, que é você atingir o contato com o mundo racional e com os habitantes do mundo racional, é o ponto mais alto em elevação que o ser humano pode atingir. Agora, mais do que isso, só estando lá. Como é que a cultura racional vê o conceito de Deus? Quem é Deus para a cultura racional? Ronaldo, Deus existe. Deus existe. Só que o mundo não está por conta do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, se nós somos animais racionais, o verdadeiro Deus só podia ser racional também. Com certeza. Só que um racional superior. E como sendo superior, ele se identificou em 1935 no mundo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, como sendo um raciocínio superior a todos os raciocínios, como sendo uma energia superior a todas as energias. Então, ele se apresentou como sendo o racional superior. E todos que têm raciocínio são filhos dele. Por quê? Se todos têm raciocínio, o pai de todos que têm raciocínio também é racional, mas só que um racional superior. Então ele atende a todos onde estiverem, desde que a pessoa tenha conhecimento daquilo que ele enviou para cá, para a Terra, que são os conhecimentos racionais. Então, desde que você conheça aquilo que ele mandou para cá, que são as mensagens racionais, uma série de mensagens contando tudo o que aconteceu conosco, ele justifica a personalidade dele, a individualidade dele, e explica o porquê que até então a humanidade não conseguiu manter um contato com ele, porque a humanidade era muito rude, muito atrasada, era muito selvagem, e para poder atingir ainda o estágio civilizado, foi com muita luta, com muito sacrifício, com muita guerra, escorreu muito sangue para isso. Daí as guerras religiosas, porque cada povo criou a sua religião, criou o seu Deus, criou a sua Bíblia, e começaram a guerrear entre si para provar sua força, o seu poder. Quer dizer, é um absurdo nos dias de hoje a gente raciocinar nesses termos, que Deus seria um ser beligerante, guerreiro, vingativo, nada disso. Cheio de imperfeições. Cheio de imperfeições, não. Então ele se apresentou no ano de 1935, explicou: eu sou o racional superior. Chegou a hora, chegou o momento da humanidade saber
o que aconteceu com o mundo e com os seus habitantes num passado muito distante. Esse conhecimento veio para trazer para a humanidade a paz, o amor, a fraternidade, a concórdia universal, porque o raciocínio une as pessoas, o raciocínio irmana as pessoas. O que divide as pessoas, meus caros telespectadores, o que divide as pessoas é o pensamento. O pensamento é produzido por eletricidade. A eletricidade é uma energia enfraquecida. E a imaginação é produzida por magnetismo, que é uma energia poluída. Então só uma energia pura, limpa e perfeita, como é o caso da energia racional, é que poderia dar o verdadeiro conceito do Todo-Poderoso, dessa grandiosidade que é Deus, o racional superior. A cultura racional pode ser considerada uma religião ou uma filosofia? Não, em hipótese alguma, a cultura racional não pode ser considerada como religião, como filosofia, porque ela não tem assim casa de pregação, ela não é uma instituição. Todas aquelas pessoas que se animarem a conhecer o que está escrito nesse livro, O Universo em Desencanto, todas as pessoas que se animarem a conhecer o que está no bojo, no conteúdo desse livro, serão agraciadas, serão, vamos dizer assim, beneficiadas pela própria natureza, pela energia racional que está contida nas letras desse livro, materializada em letras. Então, qualquer pessoa é atendida dentro de suas próprias casas, dentro de seus próprios lares, sem que haja necessidade de frequentar lugar algum. Porque o racional superior, o verdadeiro Deus, ele não tem residência particular, ele não é nenhum estrangeiro, tudo é dele, ele é um Deus universal, assambarca tudo e todos, ele está em qualquer lugar em que a pessoa pronuncia esse nome, racional superior, pronto, já está falando com Deus. E se a pessoa se animar a conhecer as mensagens que ele deu, vai começar a entrar em contato com ele, porque vai desenvolver a glândula pineal e, consequentemente, vai desenvolver a vidência racional. Com a vidência racional desenvolvida, a pessoa vai conhecer o mundo racional, vai conhecer os habitantes do mundo racional, que são nossos irmãos, e vai conhecer o verdadeiro Deus, o racional superior, conversar com ele, dialogar com ele, como eu e você estamos aqui conversando naturalmente, sem precisar frequentar lugar algum. Então, cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém. Ela é em favor de tudo, em favor de todos, porque tudo que existiu no passado e que ainda existe é porque foi preciso e necessário, como forma de lapidação da humanidade, que era muito rude, muito atrasada para tomar conhecimento disso que nós estamos conversando aqui agora. Mas o mundo evoluiu como tudo evolui, e graças a essa evolução, hoje nós podemos ter um conceito real do verdadeiro Deus, o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios. E qualquer pessoa que tem o raciocínio é filho dele. Essa revelação, vamos usar esse termo, revelação da cultura racional, começou como? Foi em 1965, né? Mas como é que foi exatamente o surgimento desse conhecimento? Isso é importante, porque é aquilo que eu falei para muita gente. Às vezes a pessoa ouve o galo cantar, mas não sabe aonde que ele cantou. Muito bem, aqui no Rio de Janeiro, no Meier, no ano de 1935, um senhor que era presidente de uma agremiação espiritual, por nome Tenda Espírita Francisco de Assis, teve uma orientação e ordem de fechar a tenda espírita e não atender mais ninguém, porque o mundo iria entrar numa outra fase que seria de muito desfavorecimento da humanidade por essa nova fase que iria entrar, que a fase do pensamento iria acabar, iria terminar, e ia entrar uma outra fase, a fase do desenvolvimento do raciocínio, e que seria essa fase, a fase de redenção da humanidade, que a humanidade, com o raciocínio
desenvolvido, iria se irmanar, iria ser a confraternização de todos os povos, e que era para fechar o centro espírita e não atender mais pessoa alguma, porque a humanidade ia entrar na Era do Fogo, e na Era do Fogo tudo pegando fogo, como nós estamos presenciando por aí. Então tudo que foi dito naquela época, nós estamos presenciando hoje. O comportamento da natureza mudou, porque a fase do pensamento acabou em 1935. Os pensadores de lá para cá começaram a perder o direito de viver, porque a natureza não está mais alimentando o pensamento dos pensadores. E por falta de alimento, os pensadores estão começando a entrar em colapso, estão se desequilibrando. E nesse desequilíbrio começa a aparecer a falta de respeito um pelo outro. E do desrespeito começa a aparecer os casos de violência. A violência começa a gerar atos de terrorismo. E o terrorismo já está a um passo para as guerras. E as guerras, então, vem a mortandade. Uma coisa puxa a outra. Então a liquidação é física, moral e financeira, porque a natureza mudou o comportamento. Você pode observar que esse calor de matar, frio de matar, enchente, terremoto, vulcão, furacão, tudo isso está se multiplicando, não está diminuindo. É a mudança de fase da natureza. Então a humanidade vai ter que se haver agora com essa parte do cérebro, que é a glândula pineal, para fazer com que a natureza, que é a nossa mãe, venha em socorro da humanidade, em benefício da humanidade. Aí a humanidade toda se interagindo com a natureza, compreendendo a natureza, dialogando com ela, porque isso é possível, então ela não vai mais maltratar os seus filhos, porque nós somos filhos naturais dessa natureza, mas somos filhos legítimos do mundo racional. Então nós temos duas origens num corpo só. A primeira origem é o mundo racional. Por isso que nós temos o habitante do mundo racional materializado na cabeça em forma de máquina do raciocínio. A segunda origem é o corpo de animal, que nasceu da água e da terra. Então, dentro da cultura racional, todos os esclarecimentos do que era a água antes de ser água e o que era a terra antes de ser terra. Então, é muito extenso o conhecimento e não dá em poucos minutos para relatar tudo assim que eu sei, que eu conheço, né? Mas à medida que você for me convidando para fazer programas, eu virei aqui mais vezes, a gente pode entrar em mais detalhes. Por enquanto eu estou falando o esqueleto da cultura racional, que é um outro modelo cultural, é um outro paradigma cultural, diferente dessa cultura que está estandartizada. Essa serviu para trazer o homem ao estágio de civilizado. Agora ele tem que passar para outro estágio. E é esse outro estágio somente com a cultura racional, de um mundo superior ao nosso. Doutor Belmiro, no caso, alguém que esteja nos escutando agora, tem interesse em se aprofundar na cultura racional, como é que ele pode proceder? Existe algum templo, algum local onde ele possa se dirigir? Como é que ele entra em contato com o grupo, vamos dizer assim? Bom, ele pode, através de telefone, ele pode adquirir livros da cultura racional e pode ter certeza, a pessoa que começa a estudar a cultura racional dentro da sua própria casa, sem necessidade de ir a lugar algum, pode ficar tranquilo, porque a natureza é dona de tudo, e é dona de todos, porque é ela que determina todo e qualquer tipo de mudança. A pessoa que começa a estudar a cultura racional, logo ela vai começar a se encontrar com estudantes. Ela toma um táxi, ela toma um ônibus, ela de repente em conversação aqui com uma pessoa, com outra, você estuda isso, eu também estudo e tal, vamos encontrar em casa e tal, vamos bater um papo a respeito do assunto e começa a se irmanar com um, com o outro, sabe? Hoje no Brasil existem caravanas de estudantes de cultura racional que se unem para poder divulgar esse conhecimento de porta em porta, fazendo um serviço social. Porque quem é racional, Ronaldo, age dentro dos princípios dos direitos humanos, que somente... É uma coisa muito importante. Muito importante, porque somente dentro desses princípios é que pode haver a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Porque veja bem, o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os homens nascem livres e iguais.
em direitos e dignidade. São dotados de razão e de consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Mas isso só é possível com o raciocínio desenvolvido, porque o pensamento é assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o resto que se dane. Agora, racional não. Você faz o bem sem olhar a quem. Você divulga a cultura racional sem ver se aquele é pobre, se é rico, se é médio, se é preto, se é branco, se é amarelo. Não importa. Todos são de origem racional. Só que estamos vivendo fora do nosso mundo de origem e ficou tudo diferente um do outro. Deformou cada um de acordo com o grau que fez por onde merecer ficar. Então é isso, a fraternidade existe. E a cultura ajuda o indivíduo a tomar esse caminho, né? Tranquilamente, é o que vai levar o homem à geração do terceiro milênio. Mas como é que ele faz para conseguir esse livro? Tem algum telefone que a gente possa dar para o pessoal, algum contato? Eu tenho aqui. Para quem quiser conhecer mais, né? Eu tenho aqui o telefone. O telefone onde a pessoa pode adquirir é fácil. Ela liga e pede. Pede o livro Universo em Desencanto, que é esse livro aqui. Aí a pessoa vai pegar o livro e vai ler dentro de casa mesmo. A leitura é simples, porque a cultura é endereçada ao povo, de uma maneira geral. Não é um livro que tem sofisticação literária, não. E nem essas verborragias científicas, não. É um livro escrito ao povo, endereçado ao povo. Então a linguagem é humilde, é simples, acessível a qualquer camada social, a qualquer nível de escolaridade. Então qualquer pessoa pode ler e entender e ser beneficiado dentro da sua própria casa. Muito bem, quero agradecer então ao Dr. Belmiro aqui, a sua presença, né? Se tiver interesse, use esse telefone e adquire um livro, não é isso, doutor? Corretamente. Tá, muito obrigado.